Fala, galera! Eu sou o professor Cristiano Vaniel, professor de literatura aqui do Universitário Litoral, e vamos aqui mais um encontro nosso para falar alguns pontos importantes das leituras obrigatórias da URGS do vestibular 2021. E nesta mini videoaula nós vamos ver aqui Úrsula, né? Um romance, uma narrativa longa da escritora Maria Firmina dos Reis. Então, vamos seguindo aqui. E antes, né, da gente começar a ver os pontos importantes, dicas importantes para a nossa prova, deixe seu comentário. Deixe seu comentário aqui embaixo. O que tu achou? O que tu estás achando desse nosso trabalho de pequenas videoaulas sobre dicas sobre as leituras obrigatórias da URGS? Tua dúvida sobre o vestibular, sobre a leitura obrigatória em si. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com os teus amigos, com as tuas amigas que também querem fazer a prova da URGS e não tem conhecimento aqui do nosso trabalho. Então, vamos lá? Vamos lá, então. Úrsula Maria Firmina dos Reis. Primeiro, vamos falar sobre a própria Maria Firmina dos Reis, né? Ela que nasceu em 1825, veio a falecer em 1917 e vejam só a quantidade de funções que ela tinha, porque ela não era somente uma prosadora, né? Ela também produzia poemas, letras de canções e também professora, né? E ela professorava, ela dava aula lá no Maranhão, onde ela nasceu, né? E ela tem uma importância gigantesca para a literatura brasileira. Por quê? Primeiro, ela é a primeira, até agora, né, nós sabemos, ela é a primeira escritora brasileira, né, publicou Úrsula, né, a sua primeira obra, em 1859, então perceba que a gente já está no período romântico da literatura brasileira. Além disso, ela também é a primeira escritora negra a publicar um livro, né? Então percebam que a importância dela abarca tanto a questão de gênero, quanto na questão da raça, né, gente? Toda vez que nós estamos falando, principalmente o Brasil, né, que é tão particular nessa questão escravagista, né, é muito importante a gente ressaltar isso, né, a questão racial, o recorte racial nas produções culturais aqui do nosso país, né? E também, vejam só, né, um outro marco que é o primeiro romance que trata de forma clara, aberta e contundente a questão abolicionista, né? Úrsula foi publicado, né, a obra Úrsula foi publicada pela primeira vez em 1859 e é importante também a gente traçar um paralelo com outras obras românticas que foram publicadas e as futuras obras, né, que vão abordar, vão tentar traçar um painel do Brasil, né, a partir de uma representação literária, de uma representação artística, em que se deu muita atenção para o centro urbano, né, a gente pode pensar no José de Alencar, e também no próprio indianismo, né, brasileiro, os romances indianistas também do José de Alencar, e os romances regionalistas que buscam representar o interior do Brasil. E a gente tem não somente as obras, né, do José de Alencar, mas também Bernardo Guimarães, os Conde de Taunay, vai lá, com Inocência, o Bernardo Guimarães, né, com a própria Escravizaura, e as obras, né, do José de Alencar com o sertanejo e o gaúcho, né? Apenas para exemplificar algumas obras sertanistas, que Úrsula sim, é considerada uma obra romântica sertanista ou regionalista, né? E de todo esse painel que esses escritores tentaram traçar, a figura negra, né, sempre ficava de lado. E aqui não, aqui a Maria Firmina dos Reis, ela aborda, ela constrói personagens negras com profundidade, com motivações, ou seja, sem aquela ideia de colocar a figura negra somente como um apêndice, só para enfeitar alguma coisa assim. Não, ela dá sentimentos e dá pensamentos para essas personagens negras, tá bom? E, inclusive, né, na própria narrativa, como a gente vai ver, tem um personagem negro escravizado que consegue a sua alforria.
Então, puxa vida, e isso, gente, na década de 50 do século XIX, no Brasil, com um sistema escravista, é, é incrível, não é? Então, vamos seguindo aqui a nossa leve premissa da obra, né? O que a gente tem aqui é o Tancredo, né? Que depois de um passado bem complicado, né? Com a Adelaide, que era filha da prima dele, a Adelaide estava órfã, se apaixonou pela Adelaide, a Adelaide aparentemente estava apaixonada por ele, mas aí teve alguns problemas que a Adelaide, na verdade, acabou ficando com o pai dele, né? Então, nossa, foi uma confusão, ele ficou muito, se sentiu muito perdido, né? Ah, ele tá andando no meio da mata, acaba passando mal. Ele é resgatado pelo Túlio, né, o negro escravizado na fazenda da Luísa B. E o Túlio leva o Tancredo para a fazenda. Ele acaba conhecendo a filha da Luísa B, né, a Úrsula, né, a heroína, a Úrsula. Os dois se apaixonam, porém. O irmão da Luísa B, a dona da fazenda, ou seja, o comendador Fernando P., tio da Úrsula, quer casar com a Úrsula porque ele quer mais terras. Ele tem a própria fazenda, mas ele quer também a fazenda da irmã. E ele quer usar o subterfúgio de casar, né, com a Úrsula. E aí então nós temos o conflito e será que o casal apaixonado, né, recém-apaixonado, Tancredo e Úrsula vão ficar juntos? O vilão, que é o Fernando P., né, o tio dela. Então temos aqui uma breve premissa, né? A partir daqui se desenrola a narrativa. Mas, né, como é apenas um breve vídeo com dicas, vamos direto para pontos importantes, né, gente? Pontos importantes que a gente tem que se ligar aqui. Como eu já havia comentado com vocês, né, é um romance sertanista, é considerado um romance sertanista ou regionalista lá do interior do Maranhão, né, representando o interior do Maranhão. A narrativa, ela é em terceira pessoa e, apesar de que se trata, né, de uma forma muito aberta, muito contundente a questão abolicionista, a linguagem ela não é inovadora. É uma linguagem tradicional, tipicamente romântica, com muitos adjetivos, muitas construções metafóricas, né? Aquilo que nós já estamos acostumados a ver nas narrativas românticas aqui na literatura brasileira. Além disso, tem outro ponto muito importante aqui, que é uma narrativa com muitos elementos uh, cristãos, católicos, né? A própria escritora Maria Firmina dos Reis, ela vem de uma educação católica, né? Ela, ela uma filha de, ela foi criada na Casa Grande, né? Então ela teve uma educação formal muito muito importante, né, que ajudou a aprender línguas, a ter noção de música e teve acesso a um repertório, conseguiu criar um repertório cultural, né, uma massa crítica, um repertório cultural muito grande e tanto, né, que produzia sua própria arte, né, sua seus próprios objetos artísticos, seus próprios livros, suas próprias obras, suas narrativas curtas, narrativas longas, né? E toda essa ideia cristã católica está presente na obra. A gente tem muito Deus, muito Senhor, muito orai, muito vigiai, muito poupai, né? Aquela linguagem que a gente encontra muito em textos bíblicos, né? E é interessante também que a narrativa ela é em terceira pessoa, né? Então nós temos uma voz narrativa distanciada contando a história. No entanto, a gente tem uma outra narrativa dentro, que é os capítulos em flashback, que é quando o Tancredo ele está relembrando e contando para Úrsula como foi o passado dele, lá da relação da Adelaide, ele vivendo com a mãe, com o pai, a mãe acaba falecendo, e aí ele vai ficar com a Adelaide, porém a Adelaide fica... diz que quer ficar, mas quando vê, dá um passo atrás, o pai manda ele trabalhar em outra cidade, depois de muito tempo, né? Quando ele volta, né? Já a mãe falece, né? Quando ele volta, a Adelaide, na verdade, está com o pai. Então, nós temos o Tancredo narrando a sua vida pregressa para a Úrsula. Então, é uma narrativa dentro de outra narrativa.
tá bom? E aquela estrutura padrão clássica das narrativas do século XIX, das narrativas românticas, e que muitas narrativas, inclusive contemporâneas, né, aqui no Brasil, seguem esse padrão, né, de um mundo em ordem, a partir do conflito nós temos um mundo em desordem, e depois o restabelecimento da ordem no final, né? Lembrando que esse restabelecimento, ele parte não do final feliz, gente, o final feliz não é a Úrsula e o Tancredo juntos, né? Primeiro porque o Tancredo, ele é morto, ele é assassinado pelo tio dela, né, o comendador Fernando P. A Úrsula, tendo o seu amor assassinado, ela entra em um processo de desordem mental e acaba falecendo, febril, né, na cama, e o final feliz é a redenção do vilão, que é o tio da Úrsula, né, o comendador Fernando P. É a redenção dele de purificação, né? Ele se arrepende de todos os seus pecados, de todos os seus homicídios, e aí, então ele pode morrer em paz, né? Mais pontos importantes aqui é que as datas e locais não são nomeados, né? Sempre com pontinhos, então pode ser em qualquer lugar, pode ser em qualquer data, né? Mas a gente sabe que é século XIX é história, e isso é uma característica não específica da obra, mas de muitas narrativas do século XIX, né? Com exceção da fazenda do cemitério de Santa Cruz, né? Que são nomeados ali, né? Inclusive no cemitério de Santa Cruz, que é enterrado a Luísa B., mãe da Úrsula, né? E romance abolicionista, né? A gente tem que falar das personagens negras, né? Que são representadas, que são construídos com um grande aprofundamento. Túlio, Mãe Susana e Antero. Túlio é o personagem que inicia escravizado e durante a narrativa consegue a sua liberdade. No final da narrativa é assassinado pelo comendador Fernando P. A Mãe Susana, que tem um capítulo especial para ela, para que ela conte a sua história, quando era casada, tinha uma filha, tinha criados e criadas lá no continente africano, né? Não há a nomeação de um país na narrativa. Então, lá no continente africano, em um determinado país, ela tinha uma família, tinha criados, foi raptado, ficou pouco mais de um mês em um navio negreiro, e aí nós temos todo o relato da Mãe Susana referente a isso, vejam só. E o Antero, né? Que é um personagem que procura fugir da realidade, da condição de escravizado a partir do vício, a partir do alcoolismo. Ele procura bebida para fugir dessa realidade, né? É interessante que quando esses três personagens surgem, né, há aquele processo, né, de desumanização do indivíduo, porque eles estão sendo escravizados não porque são prisioneiros de guerra, não por negociados, mas sim porque os negros e negras no século XIX e séculos anteriores eram considerados como uma raça inferior, né, gente? Então, vejam só como a importância dessa narrativa em construir personagens minimamente complexos, né, por parte da autora Maria Firmina dos Reis. E trouxe aqui também uma questãozinha URGS, né, gente? Aqui é a típica questão URGS, né, a respeito de uma obra literária e que tem que preencher com o verdadeiro ou falso. Vamos lá? Sobre Úrsula, romance de Maria Firmina dos Reis, assinale com V ou F, né? V verdadeiro ou F falso. As seguintes afirmações. Vamos lá. O romance é narrado em primeira pessoa por Úrsula. Já é falso porque a gente viu que é narrado em terceira pessoa, tá bom? Aqui a segunda afirmativa. A segunda afirmação, a linguagem apresenta variedade de registro. Personagens negras comunicam-se de forma coloquial, personagens brancas adotam a norma culta da língua. Na verdade, gente, como eu comentei com vocês, né, é uma linguagem tradicional, tanto dos personagens negros quanto dos personagens brancos, né, tanto na voz narrativa quanto na voz dos personagens. Então, não há, ok? Vamos para a terceira afirmativa. O enredo está centrado no amor fracassado entre Úrsula e Tancredo, embora personagens como Túlio e Mãe Susana sejam cruciais para o romance, especialmente na definição de seu caráter anti-escravista. Verdadeiro, não é? Verdadeiro, realmente. O amor, ele é fracassado, como eu tenho com vocês, porque os dois acabam morrendo, não ficam juntos, né? E Túlio e Mãe Susana são figuras negras que acentuam esse caráter abolicionista da obra. E o escravocrata comendador Fernando P., antagonista de Tancredo na disputa por Úrsula,
Arrepende-se de seus crimes no final da vida. Ó, a redenção, a purificação da alma, o arrependimento de seus pecados. E, recolhido em um convento, transforma-se no Frei Luís de Santa Úrsula. Exatamente isso. Então nós temos FFVV é a alternativa C. Então é isso, galera. É esse tipo de questão que aparece na prova, né? É ler a obra, acompanhar as nossas mini videoaulas. Vai sair mais mini videoaulas a respeito das outras leituras obrigatórias, tá bom? Mais uma vez, gostou? Deixa a sua sinalização aqui, curte aqui, se inscreve no canal do Universitário Litoral, deixe seu comentário com dúvidas sobre a obra ou outras obras das leituras obrigatórias. Obrigado, um abraço e até mais, pessoal. Falou!